Por falar nisso, nós vamos conversar agora com o nosso querido professor André, que está aqui, professor Luiz André, meu querido amigo. Professor Luiz André, você é de 87, da época do Sagrada de 87, professor? Então você está convidado para um próximo encontro, será no dia 20, eu preciso lhe adicionar, inclusive, no grupo Sagrada 87, tem mais de 1000 pessoas lá, fala inclusive no seu nome, falei, o Antônio também. Então será dia 20 lá no nosso Estela Maris, depois ele passa os detalhes. Importante que você vá lá para a gente rever os nossos companheiros, relembrar dos momentos bons, não é? Naquela época saudosista, fantástica, né? Muito bem. Gente, olha, seguindo a sugestão iniciada na semana passada, o assunto desta semana é a questão política. Você está em casa, vamos pensar junto o argumento, tese, ressentimento. Vamos fazer todos esses detalhezinhos, né, professor? Vamos trazer esses detalhes para que a gente possa explicar com mais nuances, com mais perspicácia, que Vossa Excelência tem, com muito carinho, né? O nosso quadro, que todas as vezes elas não colocam aqui, elas sempre me matam, né? Não tem como, né? Saber em debate, não é? Elas não colocam, me pegam pelo pé aqui, saber em debate, que é tanta informação que a gente fica louco, né? Muito bem. Está no ar. Professor Luiz André, prazer tê-lo aqui para a gente debater o saber em debate. Então deixa eu falar para as pessoas que estão em casa que é importante. Você que está em casa, vamos pensar junto aí o argumento tese. Recentes pesquisas demonstram a confiança da população brasileira nos partidos políticos chegou a um nível baixíssimo. Não é? Vocês viram pela pesquisa que nós falamos agora há pouco, né? Acabamos de ler aí a pesquisa pedida do senador Fernando Collor, não é? Então, recentes pesquisas demonstram que a confiança da população brasileira nos partidos políticos chegou a um nível baixíssimo, e isso se reflete em repensar a própria questão democrática. Professor, isso, inclusive, pode e deve ser um bom tema. Muito bom dia, seja bem-vindo, professor Luiz André. Muito bom dia, Wilson. Deve sim, pode sim. Muito bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, aos alagoanos que acompanham, né, o programa. Bom, claro que sim, né? Você imagina que nós tivemos há pouco, e ainda continuamos, manifestações, e as pessoas foram todas às ruas com o propósito de buscar um novo país. Entre essas propostas, não tenha dúvida, essa própria questão do momento político que nós vivemos, dessas questões políticas. Outrora já discutíamos a questão de que esse modelo nosso representativo, que está sendo debatido e está sendo votado no Congresso Nacional, diga-se de passagem, a toque de caixa, é verdade, já vem sendo repensado, as pessoas já não mais acreditam, as pessoas criticam. Não é? Se você imaginar que milhares de pessoas foram às ruas, manifestações em São Paulo, né, chegaram a levar quase 1 milhão de pessoas, próximas, inclusive, daquele momento de estardalhaço que nós vivemos, por exemplo, na década de 80, na Direta Já. Proposta de pesquisa feita pelo nosso senador Fernando Collor já demonstra de forma clara que as pessoas estão descontentes. Quantas palavras menos você citou aqui? Exatamente, não é? Várias. As pessoas estão descontentes com todo o modelo. Não tenha dúvida que, então, diante dessa resposta da sociedade, isso pode ser um tema. O Enem, quando escolhe, não é? A banca, quando escolhe o tema, quando trabalha o tema, ela trabalha numa proposta de tema que seja uma proposta, de fato, que mostre uma realidade que as pessoas vivam. Acredito, não tenha dúvida que isso pode ser uma possibilidade de tema, sim. Muito bem, né? Tem que estar bem atual, né? E todo mundo está sentindo essa insatisfação e esse momento, né? Professor, em relação à análise da questão democracia, como é que ela deve ser analisada? Essas relações de poder e a crença, por exemplo, de que mudanças podem ser realizadas? Bom, a questão democrática nossa, ela vem como proposta constitucional desde a primeira Constituição Republicana. Isso já tem mais de 100 anos. A nossa primeira Constituição Republicana, isso é uma Constituição de 1891, imagina. Não é? Desde então, nós temos uma democracia. Essa democracia, claro, ela precisou ser construída ao longo do processo histórico. Nós já temos aqui esse debate há mais ou menos 2 semanas, né? De que, na verdade, é um processo, é uma realidade que precisa ser construída em razão, principalmente, do fato de que elas nunca são paralisadas, elas sempre precisam estar contínuas, elas sempre precisam ser alcançadas. Então, não tenha dúvida que esse processo de construção democrática, ele passa principalmente pelo elemento partido político, por uma razão muito simples. É o partido político, tá, quem faz
essa ponte entre os anseios sociais e a busca das realidades que serão votadas, primeiro discutidas, evidentemente, depois votadas no Congresso Nacional para que se tornem realidade, né? Então, esse processo de construção democrático é algo que nunca está pronto, ele precisa sempre ser alcançado. Muito bem, professor, perfeito. Isso, então, é um problema brasileiro ou tem acontecido, por exemplo, no mundo inteiro? Nós estamos vivendo apenas no nosso país ou isso é uma coisa que tem acontecido no mundo? Bom, essas realidades de manifestações de caráter político, elas vêm acontecendo com uma certa frequência desde 2010, 2011, as primeiras efetivamente foram no mundo árabe, com uma proposta diferente da nossa. Claro que no mundo árabe as pessoas não sabem o que é democracia. O exemplo egípcio é um exemplo fantástico, Wilson, para que a gente possa fazer uma análise. O Egito é um país, tem uma estrutura política que vem desde a antiguidade. O Egito é a primeira grande manifestação de civilização da história. O Egito tem 5.000 anos, 5.500 anos. E só mais ou menos há 5 anos se tornou uma democracia. Detalhe, se tornou uma democracia com um presidente votado que caiu 1 ano depois. Então, falar em democracia nesse mundo árabe, nesse mundo oriental como um todo, claro, é diferente. Mas essa situação passou para o mundo ocidental também. Desde então, nós tivemos manifestações com muito estardalhaço, diga-se de passagem, na Turquia, no mundo europeu, a Espanha, os países que vivem realidades econômicas complicadas, Portugal, Irlanda, Espanha, Grécia, esses países têm tido muitas manifestações. Nos Estados Unidos, 2 delas se destacam. No caso dos Estados Unidos, uma questão mais econômica, mas é claro e evidente as pessoas descontentes com o modelo político, chamado de Occupy Wall Street, em razão da quebra dos mecanismos financeiros pós-crise de 2008, mas o da Espanha não. Esse da Espanha, sim, talvez seja a primeira grande proposta de mudança, já que o tal movimento 15M, 15 de maio, data em que ele começou, chamado de indignados, levou uma proposta que sai do âmbito social, vai ao âmbito político enquanto proposta política e já chegou a ter resultados. Determinados partidos pequenos ainda começaram a ir ao encontro, Wilson, dos 2 grandes partidos que dominam a cena política na Espanha desde os anos 80, que é o Partido Popular e o Partido Socialista Trabalhador Espanhol, Obreiro Espanhol, como eles lá chamam, e conseguiram votos. O tal Podemos, sigla essa, mais forte, conseguiu eleger 5 deputados para o Parlamento Europeu. E as prefeituras de Madrid e Barcelona são prefeituras hoje que estão nas mãos de mulheres, um detalhe muito importante, que participaram daquelas passeatas do movimento dos indignados. Então, não é uma realidade brasileira, isso é uma realidade mundial e as pessoas querem, exatamente como proposto aí na pesquisa pelo senador Fernando Collor, as pessoas querem, de fato, um governo menos atuante no tocante à questão política, com mais liberdade e, principalmente, maior participação popular. Isso é um anseio mundial. Com atendimento específico ao objetivo do qual todos são eleitos, de fazer o melhor para a população, E acaba, muitas vezes, as pessoas ficando até bitoladas em se preocupar na reeleição, de como fazer, nas parcerias, e isso acaba engessando, a gestão, enfim. Então, que argumentos, professor, poderiam ser utilizados, então, por exemplo, do ponto de vista histórico, sociológico e jurídico, por exemplo? Veremos como isso pode ser transformado em texto, já que esse é o nosso propósito. Do ponto de vista histórico, por exemplo, nós falamos da conquista de direitos. Voto, trabalho. Vamos para o voto, que é uma questão política, 1891, primeira Constituição republicana. Pouquíssimas pessoas participavam, Mulheres, por exemplo, só puderam participar em 1934. Analfabetos em 1988. Quer dizer, isso é um processo de construção histórica que, mesmo com a palavra democracia na Constituição, não pôde ser realizado naquele exato momento. Quando nós, Wilson, permitimos o voto analfabeto em 1988, o Brasil possuía uma população de analfabetos que chegava a 17% da população. Há quem critique o voto analfabeto, mas eram 17% de pessoas que ficavam de fora do processo de construção do seu país. Não tem sentido nenhum. Ainda hoje temos uma taxa de analfabeto, diga-se passagem, muito grande. Então, no tocante ao aspecto do voto, percebemos que somente com o passar dos anos e recentemente
simplesmente é que alcançamos esse direito que a Constituição chama de voto universal, que seja direto, secreto, periódico, né, da maneira que é estabelecida pelo texto constitucional. Muito bem. Então, professor, para a gente terminar rapidamente, então, em razão dessas ideias por exemplo, apresentadas aí, é possível dizer que a corrupção e o nepotismo geraram, então, a despolitização crescente, pois a política, por exemplo, ela está neutralizada e esvaziada como instrumento de mediação entre o individual e o coletivo. É o campo, inclusive, de discussão das ideias e dos projetos políticos divergentes. Como é que o aluno poderia buscar um desenvolvimento de suas ideias para escrever um texto com base, por exemplo, numa relação de contra-argumento? Vamos trazer duas propostas que você acabou de citar. Nós falamos de um argumento histórico. Vamos trazer um argumento sociológico, um argumento jurídico, por exemplo. Existem defensores, existem pensadores, eu vou citar um historiador importante, vivo ainda, chamado José Murilo de Carvalho. José Murilo de Carvalho defende a tese que o nosso processo democrático é um processo de construção frágil, em razão, principalmente, de nós só termos possibilitado a cidadania de 89 para cá, com a eleição, inclusive, claro, do atual senador Fernando Collor de Mello, eleição direta, né? Porque passamos 21 anos de ditadura e depois tivemos a eleição indireta, Tancredo Sarney, que levaria a construção do processo democrático em 89. Esse é o primeiro fato. Do ponto de vista jurídico, o processo de construção da participação direta ele foi muito pouco utilizado desde então. Em 88, nós permitimos, a Constituição permitiu, a participação direta através dos mecanismos de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Pouquíssimo utilizado, 2, 3 vezes ao longo dessa história, não é? Então, como construir? Perceba que, apesar dessa proposta, nós fomos avançando em termos, por exemplo, de conquista de direitos no tocante à conquista de uma justiça eleitoral nos anos 30, a possibilidade de voto que foi dada a todas as pessoas, né, diante dos mecanismos das possibilidades de uma pessoa acima de 16 anos votar de forma facultativa, mas já pode votar entre 16 e 18, a partir de 18 é obrigatória, discussão inclusive no Congresso Nacional, né? E uma justiça que é hoje muito mais coerente, principalmente em que as pessoas acreditam, né, no tocante à questão eleitoral, do que era antes, porque hoje nós temos um voto, né, que é o voto eletrônico, as pessoas vão numa cabina, votam, não podem declarar o seu voto naquele momento, quer dizer, o porquê então de nós termos um processo eleitoral burocratizado e podemos até falar perfeito no tocante à questão da segurança e as pessoas hoje não terem confiança e terem perdido principalmente, né, a confiança no modelo político, tá? É uma incoerência ou é fruto de uma análise sociológica e política que o Brasil passa hoje? Me parece que diante dessa situação, o crescimento, as pessoas mais acreditando principalmente no nosso modelo político, no tocante à questão do voto especificamente, há uma grande questão no Brasil a ser debatida. Nepotismo e corrupção, eles estão associados principalmente à falta de punição, né? E o fato de você não ter a punição faz a população olhar e dizer, não tem jeito. E se não tem jeito, nós passamos aquela análise que é terrível para a sociedade, de que, votemos no político que rouba, mas faz. Isso é terrível. Isso é terrível, tá? Claro. Quer dizer, o processo de escolha, ele vira um processo de escolha do menos pior, aleatório, do menos pior. Pesquisas recentes demonstram que a percentagem da população que está hoje que não mais acredita em partidos políticos, sobe. Isso é incrível, porque no momento das manifestações esse percentual já era alto de 64%, ele pula a 71%. É a maioria esmagadora. Essa questão da impunidade é certamente um fator primordial para nós fazermos essa análise em cima do argumento de maior justiça, maior credibilidade no tocante à questão política do voto, infelizmente acompanhada da impunidade que leva as pessoas a não terem mais confiança alguma nos partidos políticos e, consequentemente, nos seus políticos, né, nos seus candidatos. Muito bem, professor, perfeito, essa análise é espetacular todas as nossas terças-feiras. Você traz a explicação, a nuance de todos os detalhes, isso é muito importante. Eu também aprendo muito, professor, com o senhor todos os dias aqui, quando o senhor vem para cá, e os nossos telespectadores. Então, fico muito feliz, por isso que é saber em debate, é debater para que a gente aprenda a nossa história, que muitas vezes passa em branco, né? A gente acaba dizendo assim, eu não quero saber disso, não tem como que você está vivendo isso. É importante. E para os nossos queridos alunos,
é um prato cheio, literalmente, eu sempre falo para chegar isso, eu acho seguro que na hora. O papel nosso é esse, o papel nosso como professor, como ativista, como cidadão, como parlamentar, como qualquer situação social. É exatamente isso, é participar ativamente da nossa vida política, porque esse processo de participação leva a sociedade a ter uma maior credibilidade, leva a sociedade a buscar resolver os seus problemas. Quanto maior esse critério de participação, não tenha dúvida, menores os problemas sociais. E quanto mais as pessoas tiverem informações, poderão muito mais saber os seus direitos e até onde podem ir, como cobrar também. E isso está fazendo com muita propriedade. E não esquece de me chamar à festa. Você estará convidadíssimo, estarei no próximo dia 20. Aliás, o grupo que está nos assistindo lhe mandaram os parabéns na semana passada. Um abraço ao Gustavo, a Lucia, tem o Renato Marreta, não sei se você vai lembrar de alguns. Lembro de alguns, sim. Porque são muitos, né? São muitos, mas muitos amigos que estão nos assistindo agora dando os parabéns. Poxa vida, o Luiz, professor Luiz, agora está botando para quebrar e tal. Eles estão ali. Depois eu mando um abraço para a turma e será convidado para o próximo dia 20, vai ser um almoço lá no nosso querido Estela Maris. Você será convidado com o maior prazer. Um abraço, um abraço, grande sucesso. Professor Luiz André, no Saber em Debate, sempre, todas as terças-feiras. Muito obrigado, sucesso, mais uma vez, pelas informações precisas do nosso querido professor Luiz André, trazendo sempre aí informações maravilhosas para você, aluno, para você que está aí fazendo pode ser seu concurso, seu Enem, enfim, e no seu dia a dia é importante, porque ele traz aí os detalhes com muita precisão.